Olá, meu brasileiro. Você já decidiu que quer mudar para Portugal, mas tem dúvida quanto à moradia? Como, por exemplo, se vale a pena comprar ou alugar um imóvel? Então fique aí que depois da vinheta eu vou esclarecer muitas das suas dúvidas e vou dar dicas valiosíssimas para que você faça um bom negócio. Eu sou Johann Schneider e você está no Trajeto Portugal, o canal do brasileiro europeu em Portugal. Siga-nos nas redes sociais para receber conteúdos preparados para você toda semana. Se você não está inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho para ficar sabendo imediatamente quando novos vídeos forem publicados. O cenário de hoje é o Palácio Nacional da Pena, que é uma das 7 maravilhas de Portugal e fica no Concelho de Sintra, distrito de Lisboa. É o primeiro palácio no estilo romântico da Europa e fica a 500 metros de altitude, tendo sido por décadas residência de verão da família real portuguesa. Ele tem uma arquitetura diferenciada, como se pode ver, e com certeza é um monumento imperdível para se conhecer. Mas vamos lá. Já falei em outros vídeos sobre o processo de mudança para Portugal e sobre o método para identificar a cidade que mais tem a ver com o seu perfil. E agora vamos falar sobre a moradia. Você já decidiu se vai comprar ou vai arrendar um imóvel ou alugar um imóvel? Qual dos dois vale mais a pena? E o que é imprescindível saber nesse processo todo? Quais são suas principais dúvidas? Ou das pessoas que pretendem vir para Portugal? Vamos falar disso tudo nesse vídeo e mais um pouco. Pode ser que você saiba, pode ser que não, mas antes de entrar de vez no assunto, eu preciso explicar como funcionam os imóveis em Portugal. Existem os apartamentos e as moradias. E as moradias, no caso, são as casas. E eles são identificados por tipologias, que é um T no início e mais um número, que é o número de quartos. Um apartamento T2, por exemplo, é um apartamento de 2 quartos. Um T0 é uma kitnet. E se a gente for falar de forma mais elegante, é um estúdio. Por aí vai. T1, T2, T3, T4, T5, que são apartamentos aí no exemplo de 1 a 5 quartos. E você pode encontrar também anúncios, por exemplo, com T3 mais um, quer dizer que é um apartamento de 3 quartos mais um cômodo. Geralmente esse cômodo ele é menor e sem janela. E é assim que é a tipologia dos apartamentos em Portugal e como você vai ver no site de anúncios. E já entrando na questão do valor dos imóveis, como falei já em vídeos anteriores, o custo dos imóveis pesa bastante no orçamento, especialmente se a gente for considerar o arrendamento, que é o aluguel. E alugar ou comprar um imóvel aqui em Portugal tem um alto custo, porque tem pouca oferta e muita procura. Inclusive na pandemia, que apesar desse momento que a gente tem vivido, o custo, o preço dos imóveis continua alto. Isso que eu não estou considerando aqui nem a diferença do real para o euro, mas sim o alto custo em razão do metro quadrado do imóvel em Portugal. Inclusive, recentemente, aí, cerca de uma semana, saiu uma pesquisa sobre o aumento do metro quadrado do imóvel em Portugal, no ano da pandemia. Eu vou deixar na descrição o link para esse site, para que você possa verificar o resultado da pesquisa. Bom, então já entrando no nosso papo, eu vou iniciar falando sobre o aluguel. E se sua intenção for arrendar uma casa ou um apartamento, além do custo, você deve considerar uma série de outros fatores antes de decidir por esse imóvel. Mas sem dúvida que o aluguel é o primeiro item, já que tem que caber no seu orçamento. Mas além disso, você tem que considerar o custo inicial do aluguel, porque você vai ter que adiantar algumas rendas para conseguir arrendar esse imóvel. Muitos senhorios aí, os proprietários e mesmo as imobiliárias, elas pedem uma caução, que é um recurso que você vai ter que adiantar, as rendas que você vai ter que adiantar para assegurar esse imóvel e até o fato de substituir o fiador. E às vezes fica retido um valor, né, que vai ser entregue ao final, se não precisar fazer um ajuste no imóvel, porque eles pedem esse recurso para eventualmente, se você sair do imóvel e deixar alguma coisa para ajustar, para consertar, eles utilizam esse recurso ou parte desse recurso para isso. E ao final te devolvem o restante ou o recurso todo, se não precisar de nenhum ajuste no imóvel. Outro ponto, você pretende alugar com mobília ou mobilar, como dizem aqui, né? O imóvel. Se você for alugar com mobília, tem a vantagem que você chega no país e já está com tudo pronto. Muitos desses imóveis têm inclusive louça, né? Ou loiça, como dizem aqui. Mas se você for de fato alugar sem nenhuma mobília, aí você precisa se preocupar com isso ao chegar. Então essa é a desvantagem.
Mas claro, né, se você arrendar um imóvel mobilado e acontecer qualquer coisa, seja um prato que quebre, você tem que repor. E se você vem com criança, por exemplo, a preocupação é maior, porque pode acontecer alguma coisa e você tem que substituir esse item aí, né? Esse imóvel, por exemplo. Então, essa pode ser também uma desvantagem. E se você tem planos de comprar um imóvel, talvez mobiliar esse imóvel seja mais interessante, porque você pode depois levar esses móveis para o seu imóvel, né? O que você for adquirir. Então, depende da sua pretensão, realmente. O custo-benefício depende do que você pretende, quais os seus planos, né? Mas antes de você chegar na negociação de valores, tem alguns passos que você deve observar para que você se resguarde no futuro. E o primeiro deles é pesquisar bastante. Quando falamos do valor por metro quadrado, é um valor médio, médio mesmo, porque esse valor varia considerando uma série de fatores. Por exemplo, a localização do imóvel, o estado dele, a exposição solar, né, que o pessoal coloca nos anúncios como orientação solar, e entre outros. Então pesquise bastante e compare, porque depois você aluga um imóvel por um ano e descobre que o seu vizinho estava colocando para alugar o imóvel dele num custo muito menor do que você está vinculado aí por um ano, realmente dói no bolso e no coração, né? Eu disse pesquise, mas não feche negócio à distância, ok? A não ser que você tenha alguém de confiança que possa fazer isso por você. Isso mesmo, é tentador resolver tudo à distância e chegar com tudo prontinho resolvido, né? Mas saiba que aqui em Portugal também tem muitos golpes, como tem no Brasil também. E a maioria desses golpes acontece nas negociações à distância. E a maioria desses golpes é usando o nome de empresas. Então, se fazem passar como se fosse uma empresa, uma empresa conhecida, né? E você acaba se levando pela forma que está sendo conduzida, parece muito profissional. Então, todo cuidado é pouco. Mas pessoalmente também acontecem golpes. Então, a melhor forma é visitando, né, é presencial e de preferência com imobiliário de referência. Então, particular também tem um risco, né? Desconfie de imóveis que estão muito abaixo do preço do mercado ou que o proprietário também está morando fora do país. Isso aí muitas vezes é golpe. E sempre visite o imóvel, né? Isso é importantíssimo. E mais, né? Jamais adiante algum recurso sem ter visitado o imóvel. E quando fechar um negócio, peça o registro do contrato de arrendamento nas finanças. É uma forma de você conseguir os recibos, né? Fazer o contrato legal aqui em Portugal e ao mesmo tempo obter a vantagem fiscal, né? Do imposto de renda, poder fazer o abatimento do imposto de renda. E esse contrato regular e baseado na lei, né? Com registro nas finanças, ele tem um prazo mínimo de um ano, mas é possível sim sair antes desse período, já próximo do término, mas alguns meses antes, desde que você faça a comunicação ao proprietário. Quer dizer, você precisa registrar, mandar e fazer uma carta registrada para que isso aconteça. Então, se você tem um plano de comprar um imóvel aqui, uma saída é vir arrendando um imóvel, né? Arrenda um imóvel aqui, fica um período aí de 9 meses, por exemplo, comunica o proprietário de que você vai sair, aí você não vai pagar nada mais por isso, e consegue já entrar no seu imóvel, consegue de repente já ajustar tudo que é necessário para que você possa mudar com sua família. E para ter segurança e comprovar sua residência, você vai precisar, por exemplo, de um atestado de morada. Esse atestado de morada você obtém na junta da freguesia e o que eles pedem lá? Que o contrato seja registrado nas finanças. Então vale a pena seguir à risca aí tudo que determina aí o fisco, né? Quer dizer, que você faça o processo todo regular, né? De arrendamento do seu imóvel. Além disso, quando você for alugar o imóvel, é importante você anotar tudo que tem e o estado que estão as coisas no imóvel, né? Especialmente se for mobilado. Então, tem uma trinca na parede, a chave que está faltando na porta, uma cadeira que está arranhada, quer dizer, o funcionamento dos eletrodomésticos. Então, é importante você testar tudo, olhar, fazer uma vistoria aí nesse imóvel, para que você não tenha mais dor de cabeça lá na frente. E essa vistoria é importante você fazer de preferência com o proprietário, que é o senhorio. Então, se for possível fazer, seja com o proprietário ou com a imobiliária, você olhando juntamente com a pessoa facilita, porque anota ali e depois registra.
Se não for possível, quer dizer, você faz o levantamento desses itens, né? Informa o proprietário ou a imobiliária que vai fazer esse levantamento, que vai mandar por e-mail. E pede o recibo, né? Que recebeu esse e-mail. É uma forma de você se resguardar, que fica ali tudo anotado. Então, identifica uma rachadura, uma coisa, você anota ali no e-mail, dispara, eles dão o recebido e aí você guarda esse e-mail e lá no final do contrato você tem uma comprovação de que o bem estava naquele estado que você deixou, né? E evita surpresa lá no futuro. E para fechar o contrato, vamos falar da documentação que normalmente é solicitada para que você possa arrendar um imóvel. O NIF, que é o número de identificação fiscal, um documento de identificação, que pode ser o passaporte, um comprovante de rendimentos, pode ser o último contra-cheque, também a última declaração do imposto de renda. E se você for casado ou casada, os documentos do seu cônjuge. Agora vamos tratar da compra do imóvel. Mas ao final do vídeo vou ter que voltar a falar do aluguel, porque eu tenho dicas valiosíssimas que se aplicam tanto à venda quanto ao aluguel do imóvel. E para a compra do imóvel, é como no Brasil. Você pode comprar financiado, né, a prazo, ou à vista, que aqui se fala pronto. E se você está procurando esse imóvel para comprar, é possível que esse seja o melhor momento para isso, pelo menos financeiramente falando. Porque depois que essa pandemia passar, provavelmente o valor dos imóveis vai subir. Isso porque Portugal está em evidência. Além de ser o país mais seguro da União Europeia, ele recebeu um prêmio agora em 2021, que é o melhor destino europeu. E há vários anos aí que vem recebendo vários prêmios internacionais. Então eu acredito que depois que essa pandemia passar, o preço dos imóveis e a procura vai aumentar bastante. E aí é a lei da oferta e da procura, né? Então, se o seu interesse é financiar um imóvel, eu tenho que te explicar o que é o Euribor, que reflete a taxa de juro entre bancos da zona do euro e tem relação com a procura e a oferta. E a Euribor, aqui em Portugal, é utilizada principalmente para os financiamentos imobiliários e está nas mínimas históricas. Então, é um bom momento para financiar um imóvel aí num juro baixo. Mas lógico que essa taxa pode variar. Inclusive considerando que um financiamento pode ser de 20 e 30 anos à frente. Mas a taxa está de fato, a Euribor está nos índices históricos aí mais baixos, né? Então tá negativa há mais de 5 anos. Mas já esteve, obviamente, já teve momento que subiu mais de 5%. Mas óbvio que tem alternativas à Euribor, né? Para não ficar vinculado a essa variação, que é a taxa fixa. Então, você não necessariamente fica sujeito ao Euribor, mas acaba encarecendo um pouco o financiamento, porque a taxa fixa, o risco, o banco de alguma forma vai ter que jogar para você, e aí provavelmente o financiamento vai ficar mais caro. Mas é uma alternativa para se você prefere não arriscar com essa variação do preço da Euribor, né? Continuando na questão do financiamento, outros pontos que têm que ser avaliados também, né? Que a gente tem que falar aqui, que é o spread. Que é a taxa de juro, né, como a gente tem no Brasil. Obviamente que o banco, como ele visa lucro, ele não empresta o recurso sem que tenha, obviamente, um retorno desse capital, né, um juro em cima desse capital. Tem a TAM, que é a taxa anual nominal, que é a soma da spread com a Euribor. Tem a TAEG, que é a taxa anual efetiva global, que é a TAM somada às comissões, despesas e impostos associados ao crédito. Mas o mais importante mesmo é saber o que é o MTIC, que é o montante total imputado ao consumidor, que é o total que você vai pagar de fato no contrato, que envolve as comissões, os impostos, e esse valor você consegue identificar de fato o que você vai obter de recurso do banco e quanto você vai devolver efetivamente. Por exemplo, você tomou 100 mil euros emprestado no banco, né? E vai aparecer lá ao final que você vai devolver no final do financiamento, 110 mil euros. Esse valor vai estar expresso no contrato e ao final vai ter ali quanto você está pagando por cada euro. Então vai ter mais ou menos uma expressão assim, vai devolver ou vai pagar 1,15 € por cada euro que você pegou emprestado. É mais ou menos assim o texto que aparece no contrato. Você consegue visualizar bem quanto você vai efetivamente pagar. Mas claro, né, além disso ainda tem os seguros que são envolvidos com o empréstimo. Então, além do seguro de vida, que já é comum para a gente no Brasil, tem o multirriscos também, que envolve incêndio, por exemplo, inundação e outros riscos também.
e que também encarecem esse contrato, né? E se por um lado faz com que a parcela suba, né? Por outro também te protege, porque você está coberto aí pelo risco. Então é interessante. Além disso, né? Normalmente o banco quando oferece esses seguros, eles dão um abatimento aí, o spread baixa, exatamente considerando que você contrate esses seguros com o banco. Então é interessante também porque a diferença no final é significativa. Quando você faz a contratação e não mantém um desses produtos, por exemplo, no banco, você paga muito mais. Enfim, isso tudo interfere bastante no valor do crédito e pode pesar de fato no orçamento. Mas o Portugal tem vários bancos, né? Então, assim, são cerca de 14 bancos que fazem financiamento, que financiam imóveis. Então, vale a pena pesquisar bastante e fazer comparações de valor de taxa. Até porque elas variam bastante. Então, assim, a gente acha que às vezes é pequeno o resultado no final, mas é um resultado significativo. Então, vale muito a pena pesquisar, comparar, fazer a coisa com cautela e com atenção. A título de exemplo, as comissões dos bancos, por exemplo, que tem relação com dossiê, avaliação, abertura de processo, né, documentação, elas variam, média de 700 a 900 euros, né, num processo deste financiamento. Então, temos aí pelo menos 200 euros de diferença. Isso num processo dentro do banco, né? Imagine em relação às taxas, né? Então, ao final, isso dá uma diferença de milhares de euros, né, no final do contrato. Então, tem de fato peso. Não dá para menosprezar isso, não. E tem mais despesas? Tem sim, senhor. Tem o imposto de selo, né, que é 0,8%. Ele é um valor fixo, então não vai variar de acordo com o imóvel. Mas tem o Imposto Municipal sobre a Transmissão Onerosa de Imóveis, que é o IMT. Esse sim varia conforme o valor do imóvel. E esse tem também bastante peso. Então, por exemplo, um imóvel de 150 mil. Um imposto do selo, que é 0,8, sairia aí 1.200 euros, né? E no caso do IMT, que seria aí 1,24%, sairia mais quase 1.900 euros. Então você teria um gasto aí de pelo menos 3.000 euros só no imposto de selo e mais o IMT, né? Numa negociação no imóvel desse valor. Então, para você que tem muito dinheiro e vai comprar um imóvel de 1 milhão de euros, se for pagar a taxa de 0,8%, vai sair aí 8.000 euros, né? Agora, o IMT, ele é proporcional ao valor do imóvel. Então, nesse patamar, seria o percentual de 6%. Você pagaria 60.000 euros só de IMT. A isenção também de IMT há, né? Mas a faixa, o valor é um valor de 92.407 euros, salvo engano, que de fato não teria a incidência desse IMT. E quanto ao financiamento, quanto os bancos emprestam, né? Eu particularmente já vi financiamento de 100%, mas é com imóvel de retoma. Então são imóveis aí do próprio banco. E o procedimento é mais difícil, a exigência é bem maior e tem um volume muito pequeno de imóveis, né? E a comprovação das condições para financiar, que é a taxa de esforço aqui, né? Que é quanto você pode comprometer a sua renda, por vezes ela elimina a possibilidade de você financiar um imóvel desse. Além de levar muito tempo. Tem que ter muita paciência num processo desse, né? E como eu disse, a oferta é limitada. Então esse imóvel ele não está no mercado, né? É um imóvel do banco, então não tem muita opção. Na verdade, você fica um pouco restrito, né? A um número X de imóveis e muitas pessoas querendo, né? Então realmente é um financiamento um pouco mais complicado. E quanto a esses imóveis do mercado, né, que a gente vê nos anúncios, se fala em financiamento de 80% pelo banco. Mas normalmente o que se vê na prática é que o banco financia 70%. Então 30% é por nossa conta, né? E tem algumas questões também. Assim, tem o prazo máximo, né, a depender da idade. Então o financiamento máximo, se não me engano, é 40 anos. E considera também a idade limite aí do tomador do empréstimo, que é 75 anos. E se você for financiar o imóvel pelo banco, né, eu vejo como vantajoso porque o banco, para emprestar, ele se cerca de todos os cuidados. Então ele não libera dinheiro sem ter certeza que é um negócio seguro. Então ele vai verificar o imóvel, vai fazer avaliação, você vai saber se de fato numa avaliação, numa vistoria, o imóvel está no preço de mercado,
a questão da documentação, se está tudo certinho, tanto do titular quanto do imóvel, alvará, por exemplo, a questão de, eventualmente, o imóvel está em dívida, né? Tá com dívida de imposto. Então, isso tudo você vai ter todo um processo seguro, né, de negociação e acho isso bem interessante para quem está financiando. Mas lógico, né? Antes de você financiar esse imóvel, antes de chegar até o banco, você vai precisar avaliar esse imóvel, vai ter que dar um sinal, né, para segurar essa venda. Normalmente fazer aquele contrato promessa de compra e venda, que também tem no Brasil, e aí tem que, obviamente, ter alguns cuidados. Por exemplo, no caso de uma restituição do sinal, no caso de empecilho com imóvel, por exemplo, se tiver alguma pendência, está previsto lá no contrato que você pode ter de volta o seu sinal ou, como a legislação aqui, né, o sinal dobrado, né? Quer dizer, se for por culpa do vendedor. E aí, nesse caso, eu acho que é interessante a contratação do advogado, porque ele olha ali o contrato de promessa de compra e venda, né? Normalmente é feito pela imobiliária, então você consegue aí sugerir alguma coisa, ajustar algum texto que de repente você acha que não é interessante para você e você não ter risco, né? Ter uma segurança eventualmente se o processo não andar, né? Por exemplo, se um imóvel tiver como garantia de uma dívida, né, houver alguma pendência aí na documentação, então isso tudo é uma possibilidade de ser verificada e eventualmente você se resguardar, né, ter menos risco. E voltando ao financiamento, né, quais os documentos necessários? Assim como lá no aluguel, o NIF, né, o número de identificação fiscal, um comprovante, ou melhor, um documento de identificação, pode ser o passaporte, um comprovante de rendimentos, conta-cheque, ou a própria declaração do imposto de renda, né, a última declaração, e além disso também autorização de residência. Né? E os documentos relacionados ao imóvel? Tem o contrato promessa de compra e venda, também o registro predial, que é uma certidão que é emitida comprovando a legitimidade, né, do titular, né, do proprietário e do comprador. Tem também a caderneta predial, que é como se fosse a carteira de identidade do imóvel, né, que dá ali a sua descrição. Tem o alvará também, que autoriza a habitação do imóvel, né? E também a certificação energética, que atesta o desempenho energético, né? É uma escala de A a F, e também indica aí o nível de conforto, né, do imóvel. Aproveitando que eu estou falando da certificação energética, vamos tratar agora das questões que envolvem tanto o imóvel para quem vai alugar, como para quem vai comprar. E como Portugal tem um inverno rigoroso, pelo menos para nós que somos de um país tropical, os imóveis aqui têm que ter um preparo por frio. Isso é fundamental na escolha do imóvel. Então, um imóvel que não tem o preparo por frio, ele além de ter menos conforto, né, você gasta muito mais, seja com a parte de energia, por exemplo, a gás, a elétrica ou mesmo lenha. Isso tudo tem um custo muito elevado aqui. Então, procure um imóvel que tenha uma estrutura melhor, como janelas duplas, sistema de aquecimento, um isolamento térmico. E antes de arrendar um imóvel, e principalmente antes de comprar um imóvel, leve em consideração outras questões que são importantes, como por exemplo a localização, que isso pode interferir muito na sua qualidade de vida. Por exemplo, onde o imóvel está localizado tem uma boa oferta de serviços, quer dizer, você tem tudo à mão ali, seja produtos e serviços, com facilidade, mercado. A questão do transporte, próximo do metrô, ou metro, como se fala aqui, dos autocarros, que são os ônibus. Então, isso tudo é importante. A segurança, né? A segurança, se na região há muito furto, se tem usuário de drogas, isso tudo tem que ser bem pesquisado. E na região do imóvel há muita agitação à noite, por exemplo, pode perturbar o seu sono. Digamos, uma via muito movimentada, né? Então, aquele ruído ali que incomoda, que pode estar afetando de fato a qualidade de vida, que você não vai dormir bem. Então, para você saber se o imóvel tem essas características, você tem que ir em outros horários também. Então, visitar o imóvel à noite, por exemplo. Que às vezes a gente vai visitar de dia, está tudo ok, né? Não escuta, porque é o barulho normal do dia. Mas à noite que a gente identifica ali um barulho, um som mais alto que às vezes incomoda muito, né? E outra coisa que poucos pesquisam, né? Os vizinhos. Então, imagina você está mudando para o imóvel e descobre que você está morando embaixo de uma república de estudantes, por exemplo, né? É possível. E às vezes o barulho pode, de fato, incomodar. Então, é importante pesquisar, perguntar principalmente.
Então você está visitando o imóvel, espera ali, de repente um vizinho sair, pergunta aí como é que é aqui e tal, tô alugando, tô querendo alugar o imóvel aqui em cima, os vizinhos fazem muito barulho, que a região faz muito barulho. Então assim, você sondar, eu acho que é bem válido porque você vai ficar ali morando e só vai identificar depois que já estiver lá dentro. Então vale a pena, de fato, sondar isso antes. Outro dia eu vi a notícia no jornal de uma pessoa que foi internada, né? Estava no imóvel e é uma pessoa que tinha um problema, obviamente, então acumulava muito lixo no imóvel. E o cheiro começou a invadir o prédio, quer dizer, incomodar todos os vizinhos. Então passou algum tempo, eles conseguiram a internação dessa pessoa, mas imagine se você aluga um imóvel no prédio, não sabe dessa situação e está vinculado ali essa situação, né? Então vale a pena perguntar e pesquisar antes de tomar qualquer decisão. E outra coisa, né? Como a maioria dos imóveis são usados, é, tem que visitar de dia. As imobiliárias, normalmente, o imóvel está sem energia, então você não consegue enxergar bem os detalhes, e de dia você consegue. Então, de repente, você enxergar aí uma rachadura, um mofo, infiltração, não sei. Os imóveis aqui são. O país é um país que tem muita umidade, né? Frio, com umidade, então é suscetível a mofo, por exemplo, e você só enxerga mesmo melhor de dia. Então a dica é essa. Também visite de noite, mas também de dia. Isso não só pela qualidade de vida, né? Porque imagine morar num ambiente com mofo, né? Que faz muito mal, né? Mas também para a questão financeira. Imagine você ter que pintar um apartamento, né? Um apartamento pequeno não vai sair menos de 1.000 euros. É 1.000 euros para lá. E eu particularmente já vi orçamento de 7.000 euros sem o IVA, né? Imposto sobre Valor Acrescentado. Então, é realmente caro, né? Os serviços em Portugal são caros, especialmente mão de obra. Então, você não vai querer gastar com isso, né? E outros itens também que devem ser observados, né? Que a gente não dá muito valor no Brasil, mas aqui tem muito valor. Por exemplo, a exposição solar, né? O imóvel, quando ele tem uma boa exposição solar, quer dizer que ele é menos suscetível a mofo. Além disso, o imóvel fica mais quente, você gasta menos com o aquecimento do imóvel na época do inverno. E você deve observar. Outras questões também relacionadas a equipamentos, né? Muitas vezes você compra um imóvel, estão lá os equipamentos, deixam geladeira, placa, forno, máquina de lavar. Então, vê esses equipamentos também, se estão funcionando, se vale a pena comprar um imóvel para trocar esses equipamentos posteriormente, porque são caros também. A questão também, por exemplo, de garagem, né? Aqui tem vaga de garagem, tem box. O box é seu, você fecha o seu carro lá dentro e pode colocar as suas coisas lá, de repente caixa, coisa antiga. Aqui, por exemplo, né? Tudo que você compra, você tem que guardar caixa por conta de garantia, senão você não consegue trocar o produto que você comprou. Então, se você tem um box na garagem, quer dizer, tem um ambiente fechado, você consegue guardar suas caixas lá em vez de guardar no apartamento, por exemplo. E você vai acabar comprando alguma coisa, então vai ficar com caixa, não tem jeito. E além disso, o elevador, né? Os imóveis são muito antigos, então boa parte não tem elevador. Então é bom pesquisar isso porque assim, a gente, na hora seja de alugar ou de comprar, a gente quer entrar logo no imóvel e aí não se atenta a essas questões que, no passar do tempo, pesam, e pesam bastante. E outra questão, para você, seja para arrendar ou para comprar um imóvel, você vai precisar de uma conta em Portugal. Então, até para adiantar as rendas, por exemplo, no caso de um aluguel, né, que você vai ter que adiantar as rendas, ou para dar entrada no imóvel, você vai ter que ter euros aqui. Então, vai precisar de uma conta. E aí tem um processo de abertura de conta à distância, eu particularmente fiz, né, fiz a minha abertura de conta do Brasil ainda, e para mim valeu muito a pena, foi assim, foi uma decisão muito acertada e facilitou muito a minha vida aqui. Então, se a sua opção for chegar e abrir a conta, então o processo talvez seja um pouco mais lento. O caso, por exemplo, de repente ficar no Airbnb até que resolver essas questões. Ou você pode também abrir conta à distância, né, ainda do Brasil. Mas esse vai ser o tema de um outro vídeo. E agora vamos à grande pergunta, né? Vale a pena comprar ou arrendar o imóvel? E a resposta é depende. Por que depende? Se for para o lado financeiro, obviamente você tiver ali os 30% para dar de entrada, como a taxa de juros é baixa, né? Então você vai conseguir
pagar um financiamento provavelmente num valor muito menor do que seria um valor de aluguel. Então você vai estar pagando algo que é seu. Então, financeiramente falando, sem dúvida que vale a pena. Agora, pelo aspecto de segurança, né? Se você ainda não tem certeza que aquela cidade tem o perfil que você quer, se você vai se adaptar bem, então talvez seja mais interessante arrendar no início, né? Arrenda, aluga o imóvel, fica ali, vai sentindo e conforme for aí sim pode fechar uma venda, né? Ou melhor, uma compra, né? Porque realmente, imagine você fecha um financiamento de 20, 30 anos e percebe que de repente você está no lugar errado. Então, por esse aspecto, sem dúvida que o arrendamento ele é mais seguro, porque dá tempo de você se adaptar e ver se é aquilo mesmo que você quer. Para que você possa fazer uma busca, né, do imóvel, seja para comprar ou para alugar, eu vou colocar na descrição a lista dos melhores sites, tá? Para você poder procurar um imóvel. Lá você vai perceber que eles estão segmentados aí por distrito, concelho e freguesia. E como eu falei no vídeo anterior também, aqui, vou colocar inclusive na descrição também, para que você possa dar uma olhadinha. Bom, eu sei que é muita sigla e muita informação, mas eu acho essencial conhecer isso aí, até para que você faça um bom negócio, não perca dinheiro, né? Suado dinheiro, né? Então, acho importante sim se aprofundar um pouquinho, conhecer, né, essas questões aí para você fazer um bom negócio. Eu mesmo, quando fiz o projeto de mudança da família, eu me aprofundei nesses assuntos, né? Eu olhei bem a fundo aí cada tema, né? Até porque no planejamento eu sabia que ia adquirir algum imóvel. Então eu precisava conhecer para não ter risco e não gastar dinheiro à toa. E eu sabia que precisaria chegar, alugar um imóvel e depois comprar um imóvel, né? Eu sabia que ia ter um processo assim, porque daria o tempo de examinar, né, o imóvel, avaliar, pesquisar, comparar e fazer um negócio seguro. Então, acho que esse tipo de planejamento é muito importante e para a gente foi fundamental. E se hoje estamos cá, em Portugal, né, instalado já no nosso imóvel, porque o planejamento e a organização foram fundamentais para esse processo. Eu citei inclusive no vídeo que eu vou colocar aqui na descrição a importância do planejamento e organização e espero que de alguma forma ele te ajude também no seu processo. Então, resumindo o vídeo aqui, nós falamos sobre a tipologia dos imóveis, né? T0, T1, T2. Falamos também sobre aluguel, o que tem que ser observado e avaliado, seja um apartamento mobilado ou não, o cuidado com os golpes, a documentação necessária para um aluguel. Já na parte de compra do imóvel, nós falamos sobre o custo, financiamento, taxas, impostos, sobre a documentação necessária para financiar ou para comprar, as vantagens de comprar ou alugar, os sites para pesquisa de imóveis, as vantagens, várias dicas. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou, peço que curta aí o vídeo, compartilhe para ajudar outras pessoas também. Se você quiser deixar algum comentário, sugerir algum tema para os próximos vídeos ou deixar uma mensagem, entre lá, comente, que eu vou responder tudo com muito gosto. Me coloco à disposição de vocês, se for necessário. Melhores cumprimentos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.